Você tem nacionalidade, cidadania de algum país da União Europeia e quer saber se pode ou não pode viver na Espanha? Hoje eu vou te contar nesse vídeo se você pode e como você pode viver na Espanha com um passaporte italiano, francês, português e etc. Eu sou Amanda Calil, sou advogada e professora de Direito na Espanha e recebo inúmeras vezes perguntas relacionadas a como um cidadão comunitário, um cidadão da União Europeia, pode residir aqui na Espanha. Hoje mesmo eu atendi uma cliente minha que acabou de adquirir a nacionalidade portuguesa e que, portanto, necessita fazer os trâmites legais necessários para morar em território espanhol. Eu vou te contar quais são os 3 passos que você necessita fazer para poder adquirir uma residência legal na Espanha com seu passaporte da União Europeia. A primeira coisa que a gente tem que deixar claro aqui é que estamos falando de passaportes da União Europeia, não passaporte europeu como continente. É necessário que você tenha nacionalidade de algum país que faz parte da União Europeia. O mais comum, nós brasileiros que temos duplas nacionalidades, as pessoas costumam ter Portugal ou Itália como dupla nacionalidade. Se esse é o seu caso ou você tem de algum outro país, este vídeo é para você. Os 3 passos necessários que você tem que fazer são, vamos lá. O primeiro e o mais importante deles é organizar bem a documentação que você vai ter que apresentar na oficina de imigração, na polícia que vai receber o seu caso para poder tramitar a sua residência em território espanhol. Como você vai organizar essa documentação? Primeiro, você vai ter que ter seu passaporte do país da onde você tem essa nacionalidade. Passaporte português, passaporte italiano, passaporte francês e etc. Esse passaporte tem que estar em vigor, ou seja, tem que estar válido. É necessário que você tenha um passaporte ou qualquer outro documento identificativo com foto, como pode ser o cartão cidadão de Portugal. Mas recomendo que seja sempre o passaporte, porque em algumas polícias eles vão exigir o passaporte, mesmo que a lei diga documento em vigor com foto. O segundo documento que você precisa ter é a taxa. Você precisa pagar uma taxa para poder solicitar o seu documento de residência aqui na Espanha. O terceiro documento que você precisa ter é o formulário de solicitação. É o formulário de certificado de registro cidadão da União Europeia. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você ter acesso a esse formulário, preencher o formulário bonitinho com o endereço onde você vai morar e etc. O quarto documento que você precisa apresentar é o documento que comprova que você está na Espanha em alguma dessas 3 situações. 1, porque você é estudante. 2, porque você tem um contrato de trabalho. Ou 3, porque você tem rendimentos. Então, se você está aqui porque você é estudante, você apresenta a matrícula do curso que você está fazendo. Se você está aqui porque você trabalha, você apresenta o contrato de trabalho. E se você está aqui porque você possui rendimentos, você tem que mostrar o seu extrato bancário, onde comprova que você tem a capacidade financeira para se manter de acordo com o IPREM. O IPREM é 600 euros, então você tem que multiplicar isso vezes 14, porque a Espanha tem 13º e 14º, para chegar na quantidade mínima para você se manter na Espanha, se é que você nem estuda, nem trabalha. O quarto documento que você obrigatoriamente tem que ter é um seguro-saúde. O plano de saúde para você permanecer em território espanhol. Esse plano de saúde, você só estará isento de apresentar o plano de saúde se você tiver um contrato de trabalho na Espanha e cotizar para o INSS daqui. Nesses casos, não precisa do plano de saúde. Mas se você quiser viver porque tem rendimentos próprios ou porque você é estudante, você precisa ter um plano de saúde. Então, a gente já fez o passo 1, você já organizou a documentação. Passo 2, marcar um agendamento na polícia. Se você ainda não tá seguindo esse canal, corre aí, se inscreve, não esqueça de dar like nesse vídeo, tá? No passo 2, que é marcar o agendamento na polícia, você vai entrar num site, que eu vou deixar também na descrição desse vídeo, para poder agendar na polícia do local onde você reside. Se você tá residindo em Ibiza, na polícia de Ibiza. Se você tá residindo em Madrid, em alguma polícia, em alguma comissaria de Madrid. Se você tá em Sevilha. Você vai marcar em alguma comissaria da província onde você reside e o nome do que você tem que marcar é Certificado de Registro de Cidadão da União Europeia. Esse é o trâmite que você tem que agendar na polícia. No dia que você agendar, na hora que você agendar, você tem que ir até a polícia para poder entregar essa documentação que a gente já organizou. E aí entra o passo 3. No dia que você for lá, você vai entregar toda essa documentação, o policial vai conferir que você tem os documentos corretos, que você pagou a taxa certinho, que você preencheu o formulário, que você efetivamente é cidadão comunitário e vai te emitir um documento verde, que é uma carteirinha verde, em papel mesmo, chamada Certificado de Registro de Cidadão da União Europeia. Isso é o equivalente à sua residência legal e continuada em território espanhol. Você já sai daí com o seu passaporte perfeito na mão do seu país e também com essa residência espanhola na mão.
Em algumas polícias, por serem menores ou porque só tem uma pessoa que assina esses certificados, é possível que ele peça para você voltar no dia seguinte para retirar o certificado. Mas normalmente, em quase 90% das polícias, você já sai com ele na mão no dia que você vai fazer. A partir daí, você já é residente legal na Espanha por um período de 5 anos. Quando acaba esses 5 anos, você tem que voltar aí na polícia, dizer que você continua morando na Espanha, comprovar os mesmos requisitos e a partir de então ele vai te dar o mesmo certificado, só que permanente. Vai ser válido durante 10 anos e você só precisa ir renovando o papelzinho. Já não precisa apresentar documentação nova. Se você é cidadão da União Europeia e está se perguntando se vale ou não vale a pena fazer esse trâmite, se é que você pode morar na Espanha simplesmente com seu passaporte português ou italiano e etc., a resposta é não. Para poder permanecer em território espanhol por mais de 3 meses, é obrigatório fazer o trâmite do registro. Você pode estar na Espanha com seu passaporte da União Europeia, ir e vir quantas vezes você quiser, mas para residir por períodos superiores a 3 meses, obrigatoriamente você tem que fazer esse registro. Além do mais, se você, por exemplo, é português e gostaria de ter também a nacionalidade espanhola, esse registro é obrigatório para solicitar a nacionalidade espanhola depois de 2 anos. Se você ainda não sabia disso, os portugueses, assim como os brasileiros que residam na Espanha por um período superior de 2 anos, podem solicitar a nacionalidade espanhola. Então, se você tem um passaporte português e tem esse documento comprovando que você está em território espanhol, depois de 2 anos de residência, você pode aplicar a nacionalidade por residência e ter também o passaporte espanhol, porque não são incompatíveis. Se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário nesse vídeo, vou fazer questão de responder. Agradeço muito que você esteja comigo aqui e nos vemos na próxima semana.